Mas agora vamos falar de um assunto sério. Boa noite, minha querida amiga Miriam. Tá com saudade de você aqui já, você tinha sumido, a sua agenda estava lotada e não apareceu mais na boca do povo. Boa noite, Tobias, boa noite, Matheus, a todos os internautas, muito bom estar aqui com vocês, apesar da delicadeza do tema que nos traz aqui hoje. Sim, sim. Uhum. E realmente, hoje, pessoal, não tem nada de política, não tem nada a ver. Hoje o assunto é muito sério e importante, né? Sim. A campanha do Setembro Amarelo, já falei aqui nos outros, dos outros programas, né? Que a cada, agora você tem esse número, né? Cada quantos segundos morre uma pessoa? A cada 40 segundos no mundo morre uma pessoa. Gente, aí os dados são bem complicados mesmo, sim, né? Sim. E aqui Santo Antônio da Platina, em relação à campanha, o que você pode falar? Fica à vontade. Então, a gente precisa começar a falar desse assunto pensando assim, em números, né? Sim. A campanha nova no Brasil, ela começou em 2014, no mundo já tem mais tempo, mas aqui no Brasil desde 2014. E só uma curiosidade, parece que o Setembro Amarelo foi em virtude, lá em 1994, de um jovem americano que usou o seu carro amarelo para tirar a vida. Então, a família distribuiu no velório fitas amarelas, coisas para que outras pessoas não cometessem a mesma coisa, e acabou ficando o amarelo. Sim. Por conta dessa família que usou sua dor para ajudar outros, né? Mas o que é mais sério são números, né? No Brasil, a cada 32 brasileiros morrem, se suicidam diariamente. Então, a cada 1 hora e pouco, alguém tira sua vida aqui no nosso país. Mas esses números não são exatos, porque muitas pessoas acabam não notificando, algumas unidades de saúde às vezes não notificam, apesar disso ser lei, e isso está se apurando agora. Então, se acredita que os números são bem mais altos que esse. Então, é um assunto bem delicado, a gente não gosta de falar, sim. Tem bastante preconceito, e a gente fica assim, se é um assunto tão delicado, por que a gente não fala? A gente precisa falar. Sim. E assim, o pessoal que está assistindo a gente em casa aí, como fazer para ajudar? Quais os primeiros passos ali, as decisões para tomada? Percebe que um amigo, alguém da família está com um problema? Como que tem alguma dica? Então, a primeira coisa é a gente entender que o suicídio é um ato de comunicação. A pessoa está dizendo, não estou suportando mais essa dor interna, essa angústia, essa aflição. É um sofrimento sem exame, sem nome. E então a pessoa... Bom, a minha saída, eu não posso ficar mais aqui, eu não a suporto mais, eu quero morrer, eu prefiro morrer do que viver. Então, mas ela dá sinais, isso que é a nossa dificuldade, a gente não percebe. E quando acontece algum fato, aí as pessoas falam, nossa, a pessoa falou isso, pôs isso no Face, pôs isso no Twitter, falou com um amigo, e a gente não prestou atenção. E olha outro número chocante, 30 dias antes, geralmente o suicida passou numa unidade de atendimento. Nossa. Esteve em algum médico, alguma coisa. E a gente não está treinado para ver os sinais. Então, quais são os sinais? Como é que a gente pode ajudar? Primeiro, falando sobre o assunto, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje também, e todo o Brasil. Segundo, entendendo os sinais, a pessoa dá sinais, ela vai se isolando, muda o padrão de sono e de apetite, a pessoa, as coisas que ela gostava, ela abandona, há um recolhimento, a pessoa fica diferente. Vai se matando aos poucos. Ela vai se encolhendo, ela vai perdendo a alegria, ela vai dando sinais. E o mais sério, a pessoa tem frases que a gente ignora e acha... Por que a gente ignora? Porque a gente acha que é frescura, a gente acha que é para chamar atenção, e aí ninguém toma providência. Então a pessoa diz, eu não suporto mais essa vida, eu estou sendo um peso, eu não aguento mais essa vida, eu prefiro morrer do que continuar assim. E às vezes as pessoas colocam isso na internet, inclusive. Às vezes umas coisas assim, tipo despedida, umas frases meio assim que a gente precisa levar a sério. E essa coisa assim, né? Só para... Eu achei o gancho. As pessoas que quando assim, percebem, sei lá, sente alguma coisa próxima à morte, é complicado isso. Meu pai faleceu de acidente, mas ele falou algumas frases assim,
dias antes dele morrer, parecia que estava prevendo, só que dele foi um fato, né? Aconteceu, ele dormiu no volante e foi um acidente. Mas você falando que às vezes as pessoas acabam se matando, que acabam falando uma frase, é uma coisa muito forte isso. Sim. Né? Embora é uma forma totalmente complicada a pessoa tirar a própria vida, eu acho que tem que ter muita coragem para fazer isso até, Sim. né? A pessoa de chegar nesse nível, de desistir, não, agora não dá mais para mim, eu vou tomar essa decisão. Então, realmente, as pessoas acabam falando, e isso, né, fica aí, acho que aqui a dica, essas frases que são de extrema importância, né? Você notar a pessoa, de repente, isso, essa parte, assim, que ela acaba se isolando, se deixando, é caracterizado uma pequena depressão, alguma coisa, ou não tem nada a ver? Não necessariamente. Os suicidas, as pessoas que tiraram sua vida, muitos estavam passando por algum transtorno mental, dos quais a depressão pode ser um. Das pessoas que se suicidam e que têm algum transtorno, a depressão é a que mais acomete isso. Mas não necessariamente todo mundo que tem depressão vai cometer algum ato suicida. Não é essa a relação. Mas alguns fatores de risco são drogas, facilitam isso, porque a pessoa vai perdendo o senso e o controle, doenças crônicas, perdas muito significativas, essas coisas deixam a gente mais vulnerável, falta de sentido na vida, a pessoa vai perdendo a esperança, vai perdendo a alegria, às vezes sucessivos problemas e perdas vão deixando a pessoa mais vulnerável e ela não encontra saída. E tem um agravante, nós precisamos saber ouvir as pessoas. Porque a gente não quer ouvir. Um amigo que está um pouco mais entristecido, vai se isolando, o que a turma faz? Deixa ele não quer saber. Então, a gente também não olha para o outro com esse olhar de compaixão e de bondade. Ainda mais hoje que está numa situação bem complicada, as pessoas acho que estão sem tempo, né, de Sim. repente, para ouvir, às vezes o cara não está num bom momento e acontece tudo isso. E falando desse assunto, dia 17 foi ontem, né, dia da compreensão mundial, olha que interessante, que falando né, do sabia, momento, bacana. tudo, acho que ficou para falar isso aqui, né? As pessoas que estão bem sem compreensão mesmo, nesse sentido. Às vezes um amigo tá passando um período legal e tal, você acaba isolando, né? É um chato. Tinha que ser ao contrário, Exato. né? Tinha que ser o momento de você se aproximar. Sim. E agora, assim, tem algum telefone, um local que a pessoa que está sentindo um pouco assim pode ir, pode ligar? Eu tô com um problema, não quero me identificar. Tem como fazer? Sim, tem. O CVV, que é uma instituição antiga, continua firme nesse trabalho e agora tem um número nacional, 188. 188, você vai encontrar voluntários 24 horas para ouvir, para atender. Isso, 188, exatamente. O Centro de Valorização da Vida, um trabalho nacional lindo, um trabalho maravilhoso, de pessoas que dão horas do seu tempo para ouvir outras pessoas, são preparadas, são pessoas que estão lá para ajudar aqueles que estiverem no momento de angústia. E dia 10, como você falou ontem, da compreensão, e dia 10 foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Por isso que é setembro o mês todo e dia 10 é o Dia Mundial que se preocupa e eu acho que nos últimos anos, acho que essas campanhas dos meses estão ficando bem forte, né? Porque a questão da saúde das pessoas, prevenção tá ficando bem, em todas as áreas. Se a gente não prevenir, né? A gente não vai dar conta. E, se me permite, além disso tudo que a gente falou, a gente tem que saber ouvir. Se algum amigo, alguém da sua família tiver algum desses sinais, escute, converse, acolha, não julgue, não diga que frescura, você não tem Deus, você tem tudo. Não, escuta e diz, puxa, deve ser difícil estar assim, mas eu estou aqui, estou junto, conta comigo. Se precisar, vai junto com a pessoa procurar ajuda, porque às vezes a pessoa não tem forças. Então, essa é a hora da gente realmente mostrar que a gente é humano e cuidar dos nossos queridos. Isso é verdade, né? legal. E também quem estiver se sentindo assim, sem esperança, procure ajuda, aceite ajuda, fale. Por isso que a campanha, ela tem falado assim, falar é a melhor solução. Então, e realmente, às vezes, tudo que a pessoa quer naquele momento é desabafar, né? Alguém de confiança para falar, e alivia, né? E às vezes passa. E assim, você se sente, puxa, alguém está se preocupando comigo, não está tudo perdido. O que nós precisamos é de esperança. E a gente só consegue esperança quando a gente consegue um outro ser humano que se importe com a gente. E hoje isso está muito complicado. E se você me permite, o que está piorando tudo isso, e aí é um outro assunto, quem sabe, nessa agenda muito doida de vocês, a gente consiga vir falar sobre o uso inadequado da tecnologia. A tecnologia está roubando a gente uns dos outros. Legal. A gente falou, acho que no primeiro ano do programa, né? Falamos depois. Isso, amanhã, inclusive às 8 da manhã, o
assim, mobilizado pelo Colégio Rio Branco, vai estar na Casa da Cultura, exatamente para falar sobre o uso com jovens, sobre o uso inadequado da tecnologia. Nós estamos com os problemas seríssimos. Importantíssimos. E horas que você perde de estar com um amigo, você fica lá teclando. Isso a gente tem vários vídeos e tal. O pessoal realmente tá perdendo um pouco esse contato, né? Sim. Tá só mais aqui focado na miniatura, né? E aí tecnologia é ótima, nós estamos usando ela aqui agora, mas com limite. Fica muito prático, né? Igual a gente estava falando esse tempo atrás, até deu uma bronca, o Matheus. Falou, ô Tobias, você atacou hoje. A gente falou que os pais tinham preguiça de cuidar dos filhos e era mais prático deixar os filhos no celular, mexendo, Sim. sem ter uma conversa, uma brincadeira e tal. Acontece então, mesmo. realmente, a gente até falou nisso, é um assunto importantíssimo para a sociedade começar a se adequar à tecnologia. Sim. Está usando tem o bom uso e o mau uso, que é isso aí, né? Atrapalha muito. Até a questão, a gente fala muito, falava muito na faculdade, que estava no auge, quando eu estava terminando a faculdade, estava no auge do WhatsApp, da tecnologia, está evoluindo e tal, que as pessoas incitavam as outras a cometer suicídio. Sim, isso é crime. Tivemos uma época com, isso é crime. Com desafios, né? Coisa e tal, então Sério? é de tamanha importância um tema desse. Mas eu tenho uma pergunta que eu estava vendo vocês debaterem, conversando, explicando. E a família? Como é que fica nessa situação? Será uma prepotência? Será a pessoa sente? Não sei se você já teve contato com mães, pais que Já. Deve ser uma sensação, pô, eu podia ter feito, podia ter conversado, podia ter escutado. É devastador. Uma família que tem a infelicidade de ter uma situação dessa sofre por demais. E precisa de ajuda também, porque muitas vezes, por essa nossa falta de falar, a pessoa não conseguiu enxergar que estava tendo sinais ali. Então, a família precisa de ajuda também para suportar, transpor um fato desse, que é devastador para a família, realmente, é muito difícil. Complicado. O sofrimento é enorme, por isso nós temos que juntos nos cuidar e passar a esperança. Vamos lá. Tem que ter uma luzinha lá Tá angustiado, tá sentindo que a coisa tá fora do controle, procure ajuda, procure seu amigo, um amigo seu de confiança, um familiar, o seu líder espiritual da sua igreja, um vizinho querido, um profissional, mas procure ajuda. Fale que tá difícil e procure ajuda. E aceite ajuda. Legal. Emília, pra gente finalizar aqui, o telefone é 188. Isso, telefone 188, 24 horas por dia. E o site o site CVV, é isso que você falou? Tem um o site nome da instituição é Centro de Valorização da Vida. Legal. Pessoal, então, você que está acompanhando, matéria de extrema importância. Fala sobre a saúde, sobre a vida das pessoas, né? A vida do próximo, certo, Tobias? Isso. Então, Miriam, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Fica à vontade para, se tiver que tiver falar o que tiver que ser falado aí, pode falar, que é um tema... Não, eu só queria deixar essa mensagem. A vida é uma coisa preciosa, importante, e você que está aí nos ouvindo é precioso, é uma pessoa de extremo valor, não desista e seja um instrumento na vida de outros. Você está bem, não esqueça que tem pessoas que podem não estar e precisam de você.